a gente vai dar um jeitinho, tá bom? Agora, quem está faltando muita atividade, esse tem que fazer as atividades para a gente poder estar colocando alguma coisa, certo? Gente, aí a nossa gravação já começou. Como eu falei para vocês, próxima semana a gente encerra o segundo período, certo? Então, a gente vai fazer uma avaliação com 10 questões. Então, os primeiros horários a gente vai revisar 10 questõezinhas para a gente ver o que é que eu vou cobrar na prova, só para vocês terem uma noção do que é que vai ser cobrado na prova. A gente vai fazer uma revisãozinha com 10 questões, que vai ter uma prova de 10 questões, vocês fazerem até meio-dia, né? Igual como a gente faz as atividades durante a semana. Vou Quem fazer um está curso. quem tá 100% com as atividades, mesmo que tenha muito erro, tem gente que está muito bem. Então, por exemplo, vai ter um 10, né? Está com todas as atividades 100% e tirou sempre nota ali no máximo, né? Porque tem aquelas oscilações, que tem uma pessoa lá que erra uma, duas, toda vez, não sei porquê, eu não vou dizer o nome. Aí a gente não vai, mas também a gente não vai prejudicar demais, certo? O importante, primeiro, é fazer no tempo. O segundo ponto é fazer todas, né? E o terceiro é acertar o máximo possível, certo? Acertando todas, ótimo. Errando uma, duas, a gente releva alguma coisa. Errando demais, que tem gente aqui que tira zero, certo? Que inclusive, por quê? Por que tira zero? Primeiro que não nem sequer assistiu nossas aulas, porque se assistiu nossas aulas não tira zero. Segundo, nem olhou o PDF, ele saiu marcando aleatoriamente. Então, esse pessoal que tira zero, mesmo fazendo todas, a gente vai botar para fazer a recuperação, que são as 50 questões que vai ficar para a semana seguinte. Era 40. Aumentou? É mesmo, é 40, né, Letícia? Eu tinha esquecido, é 40. Tá bom, Letícia, eu tinha esquecido mesmo, eu fui esquecer, Letícia. 40 questões, né? Aí a gente vai fazer umas 40 questões para esse pessoal de recuperação. Então, quem está 100% e tirou alguma coisa, tranquilo, faça atividade, tá bom? E quem está com quase todas as atividades zero, que tem gente aqui que tirou zero em todas as atividades. Nós temos 5 atividades, com a de hoje, 6. Que tirou zero em todas. Tem uma pessoa que. Por quê? Acabei de falar para vocês. Primeiro, que talvez nem está assistindo a aula. Segundo, não está nem olhando o PDF das aulas. Porque se ele olhar o PDF das aulas, aí a Letícia está de prova aí, né, Letícia? Não tem como tirar zero, tem, Letícia? Tem não, professor. Não tem, não tem. Só tira zero quem não olha. Aí esse pessoal a gente vai botar de recuperação para ver se ele vai olhar para estudar para recuperação, tá bom? Então, a gente vai aqui para a nossa aula de hoje. A gente fecha o conteúdo do capítulo 3, certo? Que aí a outra parte a gente não vai se preocupar muito, porque é uma mescla das leis, né? Então a gente não vai se preocupar. Hoje a gente vai falar só da lei do cosseno. Né? Falamos da semana passada da lei do seno, essa semana vamos falar da lei do cosseno, tá bom? Então bora ver aqui. Professor, a bebê tá doendo. De quem? A Elisa tá doendo. Ah, oh meu Deus. Tomara que não seja nada sério. E ela tá com a perna machucada, né? Eu perguntei se ela caiu de moto, eu acho que não. Meu Deus. Vai dar certo, entendeu? Tá aparecendo aí para vocês na tela? Tá, professor. Ótimo. Então tá aí a nossa tela inicial, né? Como do segundo ano, matemática. Vamos falar hoje da lei do cosseno. Ela é um pouquinho mais trabalhosa a sua demonstração. Mas aí eu vou de novo, igual que a gente fez com a lei do seno, ao invés de a gente ficar batendo muito como é que se chega ao teorema, a gente vai simplificar e dizer o que é a lei do cosseno. Pronto. Que aí vocês vão ter um entendimento clássico do que é que significa a lei do cosseno, tá bom? Que envolve quadrado, toda vez quando envolve quadrado, as pessoas têm mais dificuldade. Né? De novo, né? Sempre eu coloco essa tabela aqui dos ângulos notáveis, os seus respectivos seno, cosseno e tangente. Para aqueles que vocês precisam mentalizar para responder questões que não são dados os valores. Que nas questões que a gente usa, sempre a gente dá o valor, não é isso? Então, aqui vamos fazer o estudo da lei dos cossenos. Aqui ele está falando como é que se aplica muito bem a lei do cosseno, né? Você tem alguma formação aí do tipo de saber distância de algum ponto, né? Você tem a formação aí de um triângulo qualquer. Né? Então, ele coloca aqui, ó, a prefeitura de uma cidade litorânea está estudando a viabilidade de construir um túnel com traçado retilíneo para atravessar um trecho de montanha, né, montanhoso, né,
Esse túnel ligaria diretamente às praias Brava e Mansa pela Avenida Beira-Mar, que está interrompida entre elas. Vamos supor que todo o terreno ao redor, né, dos morros seja plano, né? Essa parte aqui, né, seja plano. Então, ele vai fazer aqui um túnel aqui, ó. Para quem não sabe, esse tipo de estudo, por exemplo, foi feito um tempo desse, um túnel, né, que passava por debaixo do mar, né? Ali que ligava uma parte da Europa, né, com uma outra parte. E os caras tiveram que fazer esses cálculos, mais ou menos parecido com esse aí, que começaram a cavar de um lado e começaram a cavar do outro. E os túneis tinham de se encontrar lá num certo ponto no meio. Imagine vocês aí, escavações de dois lados, né, cavando, e elas chegarem num ponto específico rente e sem ter uma diferença de distância entre um e outro. Porque sempre dá uma diferençazinha, mas são diferenças de centímetros. Que para um túnel, por exemplo, de 60 a 80 metros de largura, 20 centímetros, 30 centímetros de erro é uma margem extremamente pequena. Agora, você imagina, por exemplo, uma margem de erro de 3 centímetros. Então, aí é que realmente é praticamente nulo, né? Para um túnel desse de 80 metros de largura. Então, e isso é graças à matemática. Né? Você tem isso graças à matemática, porque você consegue traçar esses pontos aqui, e aí você vai fazendo, já sabe onde fazer essa escavação, e aí seguir o ponto, né? Claro que hoje tem as tecnologias, o GPS também, que ajuda bastante fazer esse tipo de trabalho, né? Mas tudo isso também graças a esse efeito que nós estamos falando. Então, é feita as medições aí, né? Ele faz as medições dos trechos aqui, usando essa embarcação aqui, fazendo aqui as medições. Então, são feitas as medições, né? O funcionário verificou que naquele momento estava a 1,5 quilômetro de B, né? B é esse ponto aqui. Então, ele estava aqui, ó, 1,5 quilômetro. E ele estava a 3,2 quilômetros de M, que é esse outro ponto aqui. Então, aqui você formou uma espécie de um triângulo qualquer, certo? Além disso, mediu-se o ângulo formado pelas essas retas aqui, ó, FB e FM. Então, eu tenho esse ângulo aqui, né? Que é o que me interessa aqui, vai ser para usar a lei, né? Então, ele obteve aqui o ângulo de 41 graus, certo? Então, com isso, se o projeto for aprovado, aí ele vai ser a pergunta, né? Se o projeto for aprovado, quantos quilômetros de extensão terá o túnel traçado, né? Retilíneo, né? Esse túnel aqui, ó, essa linha aqui, ó, MB, certo? Ele quer saber quantos quilômetros vai ser isso aí, né? Considerando a medida do segmento BM como base para a determinação da extensão do túnel, por meio do teorema a seguir, denominado lei dos cossenos. Podemos resolver esse e outros problemas que vai aparecer. Então, ele coloca aqui, ó, em todo triângulo, né, o quadrado da medida, isso aqui é o que vocês têm de mentalizar para vocês pegar qualquer triângulo e conseguir matar a charada com a lei dos cossenos, tá bom, pessoal? Então, ele diz assim, ó, em todo triângulo, o quadrado da medida de qualquer lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois, menos o dobro do produto das medidas desses lados pelo cosseno do ângulo por eles formado, certo? Então, a ideia é mais ou menos essa. Então, tá aqui, ó, por exemplo, eu tenho esse ângulo aqui, certo? Então, esse cara aqui ao quadrado, que é esse lado oposto aqui, lembra que eu falei para vocês? Então, esse cara aqui ao quadrado, ele coloca que vai ser a soma desses dois quadrados aqui, certo? Esses dois quadrados aqui, ó. Então, colocou aqui, ó, A ao quadrado, né? Aí aqui, ó, ele botou essa altura aqui, ó, também, se você quiser usar esse outro triângulo aqui, né? Mais C menos M, né? M é esse pedaço aqui, ó. Então, aqui é a demonstração. Mas você pode usar, aí ele coloca, né, pelo menos duas vezes o produto, né? O CM aqui. Eu vou mostrar para vocês uma forma bem mais simples de vocês enxergarem
isso que eu acabei de falar para vocês. Certo? Uma maneira bem prática mesmo, bem rápida, da gente chegar ao que a gente quer. Então, tudo isso vai depender do que vocês estão procurando, né? Para que ângulo, certo? Para que ângulo. Então, como é que a gente faz isso? Então, a gente vai fazer aqui uma definição de acordo com o que é dito isso aqui, certo? Então, por exemplo, se eu quero saber o lado oposto desse ângulo, então, o quadrado dele vai ser a soma dos quadrados dos lados, que a gente chama aqui dos lados que estão formando o ângulo. Então, a soma dos quadrados dos lados que estão formando o ângulo, menos duas vezes o produto deles, vezes o cosseno deles, especificamente. Agora, se eu for, por exemplo, para um outro ângulo, se for esse aqui. Então, se o ângulo for esse aqui, vou chamar aqui, vou pegar aqui uma ponteirazinha para mostrar para você. Porque a demonstração ele faz para todos os ângulos. Então, aqui eu vou chamar de ângulo B. Aqui vai ser o meu ângulo A. Ok, e pronto. Fazendo isso aqui, essas demonstrações, não vai ser nem preciso você estar se preocupando com a demonstração. Se você pegar pela teoria, pronto, você responde qualquer questão. E o ângulo C. E aí vocês usam esse raciocínio que eu coloquei para vocês. Então, por exemplo, esse aqui vai ser o quê? O quadrado, vai ser esse lado aqui ao quadrado, né, que é o lado oposto ao ângulo. Aí vai ser a soma dos quadrados dos dois lados que formam esse ângulo, menos duas vezes o produto deles, né? E o cosseno do ângulo. Que é essa relação aqui, ó, que eu acabei de falar. Certo? A gente não vai nem se preocupar muito com essa demonstração. A demonstração termina complicando. Se a gente pegar só a teoria, fica mais fácil. Certo? Então, analogamente, você vai fazer a mesma relaçãozinha aqui, ó. Então, se eu pegar aqui, quem é o lado oposto aqui, ó? Esse aqui, ó. Então, b ao quadrado, então vai ser quem? Aí os lados que formam o ângulo. A ao quadrado, c ao quadrado. Aí, duas vezes AC, né? AC, cosseno do ângulo aqui formado. Que vai ser esse aqui. Eu sei que eu acabei de pegar. O outro ângulo formado, o C, né? Então, ó, quem é o lado oposto de C? C ao quadrado. Então, vai ser o quê? C ao quadrado. Aí, os lados que formam A ao quadrado, B ao quadrado. Menos duas vezes o produto AB e o cosseno desse ângulo aqui, ó. Então, isso que a gente usou a teoria, melhor do que o próprio teorema que a gente faz aqui na demonstração, é mais fácil de vocês fazer qualquer questão que envolva a lei dos cossenos, certo? Bem mais fácil. Aí aqui continua a demonstração para chegar àquilo que a gente falou lá só pela teoria. Ó. Lá na teoria você mata a charada, muito mais rápido, certo? Você pegou aqui um ângulo aqui, aí você forma os mesmos ângulos que a gente falou, né? É aqui o ângulo A, aqui o ângulo C e aqui o ângulo B, certo? Então, no ângulo B, ó, no ângulo B, ó, cadê aqui? O ângulo B, ó. O ângulo B. Quem é o lado oposto do ângulo B? É o B. B ao quadrado, ó. O lado oposto aqui, ó. B ao quadrado. Então, B ao quadrado é igual a AC, que é o que forma o ângulo, ó. AC ao quadrado, a soma, menos duas vezes o produto e o cosseno de B. Quem é o lado oposto de A? O lado oposto de A, aqui o lado oposto de A é o A, certo? Então, vai ser o A ao quadrado, aí o produto que forma, né, BC, menos duas vezes também, ó, o cosseno de A. Então, não tem erro, gente. Se vocês usar a teoria, é melhor do que vocês aplicar o próprio teorema matematicamente. Você pega a teoria daquilo que eu coloquei para vocês, pronto. Não tem como vocês errar. Que é o que facilita vocês resolver, por exemplo, um exemplo desse aqui, ó. Um exemplo desse aqui, se você pegar a teoria que a gente falou e fazer a montagem, é muito mais prático do que você for pegar a demonstração matemática para chegar à lei do cosseno, certo? Então, a lei do cosseno é clara, né? Quem é o lado oposto aqui do ângulo de 41 graus?
Cadê, meu Deus, o ponteiro? Aqui, achei. Então, o lado oposto do ângulo de 41 graus é o x. Então, vai ser o quê? Ó? X ao quadrado igual 1,5 ao quadrado mais 3,2 ao quadrado menos 2 vezes 1,5, 3,2 vezes o cosseno de 41 graus. Aí ele manda você considerar o cosseno de 41 graus aproximadamente 0,75. Então, temos x ao quadrado, 2,25, porque é 1,5 vezes 1,5. 3,2 dá 10,24, que é 3,2 vezes 3,2. Menos 2 vezes, aí, 1,5, 3,2. Certo? Que são os dois lados que formam o ângulo. Então, 2 vezes 1,5 dá 3, vezes 3,2 dá 9,6. Cosseno de 41, 0,75. Então, quando você multiplicar aqui, ó, você soma aqui 2,25 mais 10,24 dá 12,49. Menos esse produto aqui dá 7,2. Então, 12,49 menos 7,2 dá o quê? 5,29, que é... Aí você vai aplicar aqui a raiz quadrada. Ó. Esse quadrado aqui ó, vai para o outro lado, ó. Então, qual é a raiz quadrada? Então, quem é o x aqui? Ó? Então, x é igual raiz quadrada de 5,29. Aí você pega uma calculadorazinha, né? Porque a gente, para saber aqui de ponta de lápis, uma raiz aproximada de 5,29 é complicado. Então, você encontra aqui o valor de 2,3. Quando você multiplicar 2,3 vezes 2,3, dá aproximadamente 5,29. Então, você vai ter aí o x aproximadamente 2,3. Ok? Então, vamos lá. Na figura seguinte, aí aqui ele até praticamente obriga vocês a usar a calculadora, né? Novamente, nós vamos usar aquela definição teórica lá que nós fizemos, né? Então, na figura seguinte, determine a medida do lado AC e a medida do ângulo do vértice A. Então, ou seja, ele quer saber... A gente vai usar duas vezes a lei do cosseno, certo? Então, ele quer saber esse ângulo aqui também. Esse ângulo aqui que ele chama de vértice A. Então, ele quer saber esse ângulo aqui. Então, para isso, eu vou usar a primeira parte, né, que eu já tenho aqui o ângulo, 50 graus, para encontrar esse lado B. Quando eu tiver todos os lados, eu consigo encontrar esse ângulo aqui, porque o lado oposto dele é 8 e é conhecido, tá bom? Então, vamos lá. Então, B ao quadrado, né, que é o lado oposto do ângulo de 50 graus. Então, é 8 ao quadrado mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes o produto que forma aqui, ó. Né? O produto que forma é 10 vezes 8, né? Então, 2 vezes 8 vezes 10, cosseno de 50 graus. Então, novamente, o cosseno de 50 graus, você tem de conhecer, né? É um valor aqui, olha, já colocou aqui o valor aproximado, né? Com o uso da calculadora, 0,64279. É o valor aqui do cosseno de 50, viu? Então, você pega aqui, ó, 8 ao quadrado, 160, não, 8 ao quadrado dá 64, 10 ao quadrado dá 100. Quando você somar 64 mais 10 dá 164. Menos 2 vezes 8, 16, vezes 10 dá 160. Então, quando você subtrair aqui, ó, mas só pode subtrair quando você resolver aqui esse produto, né? Então, cosseno de 50 graus dá 0,64, né? Quando fizer o produto aqui de 160, menos ele aqui, aí você pegar, vai fazer a subtração de 164 menos esse produto, vai dar aproximadamente 7,82. Né? Então, você calcula aí o valor de B.
O bom é quando dá um valor exato, mas em lei de cosseno é difícil você trabalhar com valores exatos. A gente tem que fazer um arranjo muito bom para conseguir um valor bem próximo do exato. Então, aí agora para determinar o ângulo, como eu já sei os três lados, né, fica mais fácil. Então, quem é o lado oposto? 8. Então, você bota aqui, ó, 8 ao quadrado igual 10 ao quadrado. Aí é aquilo que eu falei para vocês, né? Pegar esse pedacinho aqui, né? 7,82 ao quadrado menos 2 vezes, né? Aí o produto que forma 10 vezes 7,82. E o cosseno que eu quero saber. 8 ao quadrado, 64. Aí aqui você vai ter o quê? Essa soma aqui desses quadrados. Aqui dá 100. Aí aqui vai dar 61 em alguma coisa. Aí você bota aqui, ó, dá 161,1524 menos esse produto. 2 vezes 10 vezes 7,82 dá 156,4. E o cosseno que eu quero saber, certo? Então, quando você fizer aqui botar isso aqui para o outro lado, fazendo a diferença, né? Você joga isso aqui para lá com o sinal trocado e traz isso aqui para cá com o sinal trocado. Então, você vai ter aqui, vou fazer bem aqui, bem direitinho para vocês entenderem como é que foi feito, tá bom? Fazer aqui a parte. Ele pulou aí uma etapa muito grande. Então, ele jogou para lá, ó, ficou 156 positivo. 156. Vírgula 4. Cosseno que eu quero saber. Igual. Aí no outro lado, já tinha um valor que estava lá, que era o 161. Vírgula 1524, né? E o outro valor que estava positivo, que era o 64, 64 aqui, vai para o outro lado, negativo, menos 64. Então, ó, quem é o cosseno de A? Ele estava aqui, ó, multiplicando aí para o outro lado, dividindo. Aí essa diferença aqui, o resultado, vai dar quanto? Vamos pegar aqui. Como tem 4 casas decimais aí, nós vamos ter de ter um trabalhozinho aí, certo? Então, você vai pegar aí 161,1524 menos 64. Dá 97. 97. 97,1524. 1524. Dividido por 156. 156,4. Aqui é continhazinha mesmo para calculadora, não tem jeito, pessoal. Claro que eu vou evitar isso com a nossa, né? Então, quando você fizer essa divisão aí, você vai ter aquele valor lá aproximado. Certo? Você vai pegar aqui 97,1524 dividido por 156,4. Dá 0,62, 11, 11. Então, ele arredondou aí, ó, para esse valor aqui. Então, o cosseno aí vai ser um valor aproximado de 0,62. Cosseno de A, desculpa aí, pessoal. Cosseno de A. 0,62. Aí você vai lá na tabela e vê o ângulo que isso corresponde, certo? Você já sabe o valor do cosseno.
Aí você vai lá e descobre a medida do ângulo, né? O cosseno aqui mais próximo de 0,62 é 52 graus, né? Então, com isso, você pode descobrir aí o seno, né? Se ele quiser saber, como ele colocou aí, né? Usando. Ele só quer saber a medida do vértice, né? Do ângulo. Então, pronto. Então, não tem problema nenhum, não. Você já sabe aí o valor das 50 graus, certo? Aqui, ó, 50 graus. Aí eu acho que ele faz aí algum enfeite para ver se você está bem por dentro aí das outras coisas. Ele só quer saber o ângulo, então, 50 graus, né? Eu vou lá na tabela, descubro que o valor mais próximo, né, do cosseno de um ângulo que dá 0,62 é aproximadamente 50 graus, 52 graus, né? Aí, se você quiser usar aí a lei do seno para alguma outra coisa, você pode usar, né? Por exemplo, para descobrir aí alguma outra coisa, né? Por exemplo, o seno, né? Aí ele só quer para você ter a certeza, né? A tabela trigonométrica que realmente é 52 graus, mas nem precisa. 50 não, gente, 52, meu Deus, eu tô ficando doido. 52, desculpa aí, viu? 52 aqui. 52. Beleza? Então vamos lá. Agora nós vamos para nossas questõezinhas, são 4 questõezinhas rápidas. Essa aqui tem letra A, B e C, mas não precisa a gente se preocupar muito com isso. O que eu quero aqui é que vocês treinem aquilo que foi dito na teoria, certo? Eu te dou aqui um ângulo, quero saber o determinado lado. Determinar o valor de x, por exemplo, certo? Então, eu te dou aqui, por exemplo, o ângulo de 60 graus. Aí aqui eu tenho esse lado 10, esse lado 16, que são os lados que formam o ângulo de 60 graus. Quero saber o lado oposto. Pela teoria, né, o lado oposto ao quadrado é a soma dos quadrados dos lados que formam o ângulo, menos 2 vezes o produto dos lados que formam o ângulo, cosseno do ângulo formado, certo? Pronto, essa é o que diz a teoria e é o que a gente usa aqui. Então aqui você tem aqui, ó, x ao quadrado igual a 10 ao quadrado mais 16 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 16 e o cosseno de 60, certo? Então, aqui você tem x ao quadrado, 10 ao quadrado é 100, 16 ao quadrado, 256, menos 2 vezes 10 vezes 16, que dá 160, vezes 2, né? Aí você tem, multiplicando aqui por meio, que é o cosseno de 60, você vai ter aí o valor de 160. Então, você tem aqui, somando aqui, 100 mais 256, então você vai ter 356 menos 160, não é isso? Porque esse 2 aqui, ó, cortou com esse 2 aqui de baixo. Então, 10 vezes 16, 160, é o que sobrou aí. Então, aqui você vai ter 356 menos 160, dá 196. A raiz quadrada de 196 é 14. Pronto, fechou aí. Não tem erro. Vai fazer a mesma coisa com a letra B, só que agora é 45 graus, certo? Então, um dos lados aqui é 3 raiz de 2. Então, vocês sabem quando você aplica o quadrado aqui, ó, 3 ao quadrado é 9, raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, 3 vezes 2 é 18. Um dos lados é 7, 7 ao quadrado é 49. Então, você tem 18 mais 49. Menos 2 vezes, aí você tem aqui, ó, 3, raiz de 2 e o 7. 2 vezes 3, 6 vezes 7, 42. Aí, raiz de 2. E o produto raiz de 2 sobre 2, que é o cosseno de 45. Então, raiz de 2 dá o quê? Raiz de 4, que dá 2. E cancelando com o de baixo, fica 2, né? Então, não, cancela, né? Raiz de 2 dá raiz de 4, que dá 2, com 2 de baixo, cancela. Então, só sobrou o quê? 42. Então, quando você somar aqui 18 mais 49, dá 67. Menos 42 dá 25. Raiz quadrada de 25 dá 5. O nosso resultado aqui, ó, 5. Ok? Aí aqui você tem x ao quadrado, né? Ó, ele quer saber o que aqui, ó, dos 150 graus. Então, aqui, ó, x ao quadrado. E os lados que formaram esse ângulo. Não tem erro, gente. Usou a teoria, mata a charada. Então, você vai ter aqui, ó, x ao quadrado. Um dos lados é 2 ao quadrado.
o outro lado, raiz de 3 ao quadrado, que dá 3, né? Ao quadrado, menos 2 vezes 2, raiz de 3, vezes o cosseno de 150. Para quem não lembra, o cosseno de 150 é a mesma coisa do menos o cosseno de 30. Então, vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Esse menos aqui, na fórmula, quando aplicar, vai ficar mais, né? Ó, matou a charada aí, né, pessoal? Então, 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Menos, você aplica o produto aí, ó. 2 vezes, 2 vezes. Aí, 2, raiz de 3, ó, que é o produto aqui, ó. Raiz de 3 vezes 2. Então, 2 vezes 2 dá 4, né? Menos 4, raiz de 3. O cosseno aqui, a gente já sabe que é menos o cosseno de 30, dá menos raiz de 3 sobre 2. Daí, menos com menos fica mais. Então, você vai ter o quê? Menos com menos mais. Então, você vai ter o quê? Você vai ter mais, né? Aí aqui, ó, raiz de 3, tá? Raiz de 9, que dá 3. Aí o 4 dividido por 2 dá 2. Então, 2 vezes 3, 6. Então, você vai ter x ao quadrado, que vai ser o quê? 7 mais 6, que dá 13, né? Então, a raiz quadrada de 13 é o nosso resultado. Não precisa nem você simplificar, pode deixar o resultado desse jeito aqui, tá bom? Pronto. Eu vou escolher uma delas aí para colocar no nosso exercício de hoje, tá bom? Essa aqui eu vou deixar inteirinha mesmo para ver se vocês não erram, tá bom? Essa daqui eu posso mexer em alguma coisa. Pra vocês terem ideia, eu sou maligno, né? Posso mexer em alguma coisa. Eu posso, ao invés de pedir o perímetro, posso pedir o primeiro valor, né? Aí vai ficar. Você tem que ficar atento, preste atenção na questão. Então, aqui ele pede o perímetro. O que é o perímetro? É a soma dos três lados. Então, mas para saber os três lados, eu tenho que encontrar logo esse x, né? E aí depois eu faço somar. Então, vamos calcular logo esse x, usando a fórmula do nosso leite cosseno. Então, o lado oposto aqui, ó, do seno de 45, então, x ao quadrado. Os produtos aqui dos quadrados, né? A soma dos quadrados aqui, ó. Então, raiz de 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, menos 2 vezes o produto deles, raiz de 2 vezes 3, e o cosseno de 45, que é um valor conhecido. Então, x ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado dá 2, 3 ao quadrado dá 9, então 9 mais 2 dá 11, menos, aí aqui, ó, raiz de 2 dá raiz de 4, né, que dá 2, dividido por 2, eliminou, então só ficou o quê? O 6. Então, 11 menos 6, 5. Então, x ao quadrado vai ser o quê? Raiz de 5. Então, se esse cara aqui é raiz de 5, eu vou somar os três lados. Aí vocês sabem que quando envolve radical, tem que manter os radicais, né? Então, você vai ter o quê? Raiz de 2, mais 3, mais raiz de 5. Isso aí é o resultado do perímetro, é somar os três. Porque os radicais, na soma, a não ser que você converta o valor raiz de 2 no número decimal, aí soma com esse número decimal, e esse aqui também você vai formar no número decimal. Aí você, estando tudo em decimal, você pode somar. Caso contrário, mantém aí a expressão mesmo. Nessa questão aqui, novamente, aquilo que eu falei para vocês, né? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou ter de identificar aí um ângulo, né, que eu preciso. Então, ele coloca, calcule a medida do lado BC do triângulo abaixo. Qual é o lado BC? Isso aqui, ó, vou chamar de X. Também vou chamar isso aqui de X. Então, eu vou usar o teorema. Então, esse lado aqui é o quadrado, tá vendo? Esse lado aqui é o quadrado. 2 raiz de 7 ao quadrado é igual a esse lado aqui, ó, ao quadrado. 2 raiz de 3 ao quadrado, mais o que eu quero saber, x ao quadrado. Aqui a gente vai encontrar uma equação do segundo grau. Para quem não lembra, lá do primeiro ano, certo? A gente vai resolver essa equação do segundo grau, tá bom? Porque envolveu, deu aqui para fazer essa equação do segundo grau. Então, bora lá. Fazendo aqui a montagem. Meu Deus, esse ponteirozinho some de vez em quando. Vou ver aqui se eu acho um ponteiro melhor, porque tem hora que esse ponteiro some. Aqui, ver se fica mais fácil. Some direto. Era para ser um lapisinho.
Então, aqui nós temos o quê? O x ao quadrado menos 2 vezes, aí, o lado lá, 2 raiz de 3 vezes o x e o cosseno de 30 graus, que é um valor conhecido, que é a raiz de 3 sobre 2, certo? Então, quando eu fizer aqui, ó, 2 ao quadrado, 4, raiz de 7 ao quadrado é 7, aí 4 vezes 7, 28. Então, isso aqui ficou 28. 2 raiz de 3 ao quadrado, 2 fica 4, aí 3, raiz de 3 ao quadrado fica 3, então 4 vezes 3, 12. Aí x ao quadrado, como eu falei que é uma equação de segundo grau, menos 4 vezes raiz de 3, porque é 2 vezes 2, aí raiz de 3, aí x, né? Aí aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno de 30 graus. Então, raiz de 3 dá 3, porque é raiz de 9, e dá 3. Né? Aí dividido por 2. Então, quando você dividir aqui 4 por 2, fica 2. Então, 2 vezes 3, 6. Então, fica 6x. Então, aqui fica menos 6x. Então, ajeitando tudo, x ao quadrado menos 6x, certo? Menos 6x. Aí você tem aqui, ó, 28 menos 12, né? Dá 16, positivo. Aí, vindo para cá com o sinal trocado, fica menos 16. Menos 16. Então, você vai ter o quê? X ao quadrado menos 6x menos 16 igual a zero. É uma equação do segundo grau do tipo incompleta. Certo? Equação do segundo grau do tipo incompleta. Tá bom? Pronto, agora nós vamos resolver. Quem lembra como resolve uma equação do segundo grau? Vamos lá, vamos ver. Quem não lembra, não teria que lembrar agora aqui. Então, vamos lá. É o delta, né? O delta. O delta, aí aqui é uma equação do tipo completa, onde você vai ter que o A igual a 1, né? Aqui, ó, é 1. O B aqui é menos 6. E o C é menos 16. Então, aqui é o A, aqui é o B, e aqui é o C. Então, vamos lá. A fórmula do delta, para quem não lembra, é B ao quadrado menos 4 vezes AC. AC. Então, vamos lá. Então, quem é o B? Menos 6. Então, você vai ter o quê? Menos 6. Isso aqui elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o A é 1. 4 vezes 1. E o C é menos 16. Menos 16. Então, aqui vai ficar o quê? Meu delta. Menos 6 ao quadrado dá 36 positivo. Menos com menos dá mais, né? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 32 dá o quê? Dá... dá 32. Bom, 32. Não, 4 vezes 16 dá 64. Tô ficando doido. Deixa eu apagar aqui. 4 vezes 16 dá 64, minha gente. Sessenta e quatro. Aí, somando os dois, dá 100. Pronto, encontrei o delta.
Depois do delta, o que é que a gente tem de calcular? As raízes da função. É aquele ponto que toca o eixo, né, lá. As raízes da função. Então, quem são as raízes? X, né? A gente chama de x1, x2. Então, esse x é o valor geral, é menos b, a fórmula, vou botar aqui a fórmula. Menos b, mais ou menos a raiz do delta que a gente acabou de fazer ali em cima, dividido por 2 vezes o A. Então, eu vou ter dois valores. Eu vou chamar de x1 o primeiro aí. Então, o primeiro vai ser quem? É o B, aí o B é menos 6, então menos com menos fica mais. Então fica o quê? 6 positivo. Que é o menos daqui com menos da fórmula. Menos com menos, mais. Aí eu vou usar o da soma, mais raiz de 100, 10. Então aqui fica 10. 10. Dividido. O A é quanto? 1. 2 vezes 1, 2. Então aqui fica o quê? 16 dividido por 2, que dá 8. Então, 8 positivo. É o meu primeiro resultado. O x2 continua dando o mesmo 6, né? Porque é menos b, não tem erro. E o b é negativo. Só que agora aqui eu vou ser o quê? Menos 10. Porque agora eu vou usar o valor do menos, que é mais ou menos, vou usar o menos. Dividido por 2. 2 vezes A, não muda também. O A é 1. Outro. Esse ponteirinho tem hora que some. Então vai dar igual a quanto? Dá menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Como para medidas não serve valor negativo, então isso aqui é vazio. Não serve para o nosso resultado. Então, o nosso resultado aqui é 8 centímetros, tá bom? Só para vocês matarem a charada aí, tá bom? Então, vamos lá para essa questão aqui. Essa daqui, eu posso mexer no ângulo, certo? Porque é você que faz a figura, certo? Eu posso medir posso alterar os lados, é uma questão bem alterável mesmo, certo? Mas a forma de fazer é a mesma, aquela mecânica que eu disse para vocês. Então, o que é que ele quer saber aqui na questão? Essa distância aqui, ó, deu. Ele te deu esse lado e deu o outro lado, que forma o ângulo aqui de 53 graus. Eu posso mudar para um outro ângulo qualquer. Então, o que é que eu vou ter aqui? D ao quadrado, o lado aqui é 2,1 ao quadrado, mais 3,2 ao quadrado, menos 2 vezes. Aí 2,1, que é o outro lado, e 3,5, que é o outro lado. E o cosseno do ângulo. É o que a gente vem fazendo até agora, esse exercíciozinho mental, para definir a lei do cosseno, tá bom? Então, D ao quadrado vai ser 2,1 ao quadrado dá 4,41, 3,5 ao quadrado dá 12,25, aí menos esse produto 2 vezes 2,1 vezes 3,5 dá 14,7. E o cosseno de 53, que é 0,6. Quando você fizer o produto 14,7 vezes 0,6, dá 8,82. E somando aqui 4,41 com 12,25, dá 16,66. Quando eu fizer essa diferença, 16,66 menos 8,82 dá 7,84. Aí eu aplico raiz quadrada de 7,84, vai me dar um valor aí de 2,8, tá bom? Então, nosso exercício, eu posso mudar algumas coisinhas aí, mas a maneira de fazer é a mesma, viu? Não esqueça. Então, a gente encerra por hoje. Próxima semana a gente vai fazer uma provinha, como eu falei para vocês, a gente vai revisar no primeiro horário. Aí eu vou colocar para vocês agora aquilo que eu disse, né?
o PDF, o link da atividade no grupo do WhatsApp, e vocês aí têm até meio-dia para tentar fazer aí da melhor maneira possível, tá bom? Então, dá uma paradinha.